saber sobre a travessia, que não era fácil, vocês já sabem de tudo o que acontecia, né? Tinha o problema da fome, que poderia acontecer porque a comida acabava. Tinha o problema das doenças, lembra o mal das gengivas? Que também. Tinha o problema das tempestades, do naufrágio, então não era fácil essa travessia. Vamos ver como que foi. Olha lá, nosso amigo Pedro Álvares Cabral foi orientado pela coroa portuguesa que durante a sua ida para as Índias, que ele saiu para chegar nas Índias, tá? Tomasse posse de qualquer terra que encontrasse no caminho. Qualquer ilha pequenininha tinha que chegar, descer, colocar a bandeira de Portugal e tomar posse. Depois de 43 dias no mar, os tripulantes avistaram pássaros e algas marinhas. Isso era sinal que tinha terra por perto. E no dia 22 de abril de 1500, uma quarta-feira, avistaram um monte verde azulado de formas redondas, na qual deram o nome de Monte Pascoal, pois era a semana da Páscoa. Chegaram ao território brasileiro, exatamente onde hoje é Porto Seguro, na Bahia. Olha que bonito. Oi, professora, esses slides, hein? Olha lá, ó. Olha que bonito. Essa é a fotografia do Monte Pascoal, né? Hoje lá é um Parque Nacional Histórico, né? É uma terra indígena da etnia Pataxó. Olha que bonito. Foi essa a visão. Claro, provavelmente na época onde aqui, ó, é grama, né? Provavelmente era toda mata fechada também. Mas Porto Seguro, lá no sul do Bahia, é um lugar muito bonito e muito bem preservado até hoje. Mas para vocês entenderem como girava o mundo nessa época, a professora vai falar do Tratado de Tordesilhas para vocês. Olha lá. Chegando às novas terras, Pedro Álvares Cabral fincou uma cruz, né, para simbolizar a posse portuguesa. Fez contato com os nativos e ordenou a celebração da missa. Sempre tinha um padre com ele, um religioso. Na sequência, enviou uma embarcação de volta para Portugal, com uma carta de Pero Vaz de Caminha, que vocês estudaram com a professora Cibele nas grandes navegações, né? Ele era o escrivão da frota do seu navio. Então, ele mandou uma carta dizendo, olha, nós encontramos uma terra nova. Só que, a princípio, ele achou que estava chegando nas Índias. Por isso que os nativos da região, até hoje, nós chamamos de índios, porque ele achou que era a Índia e que era uma ilha, não era um continente. Eles não tinham ideia do tamanho que era o continente americano ou a terra aonde eles estavam chegando, não é verdade? Então, para eles era uma ilha. Então, inclusive, eles chamavam de Ilha de Vera Cruz. Por que Vera, professora? Por quê? Lembra das relíquias religiosas lá da Contra-Reforma, da Reforma Protestante? Então, todo marinheiro, todo capitão, todo navegador levava um pedacinho da cruz de Jesus Cristo. Claro que não era verdadeira, né? Mas eles acreditavam, benzida, tal, para que protegesse eles na viagem. E eles chamavam de Vera, veríssimo, verdadeiro, né? Então, por isso que era Ilha de Vera Cruz. Depois tornou-se Terra de Santa Cruz e depois vieram outros nomes que nós vamos estudar lá na frente em História do Brasil. Olha que bacana. Olha, aqui tem uma pintura, né, um óleo sobre tela de Pedro Pérez, de 1879, isso mesmo, que ele quis demonstrar como que foi a erguida dessa cruz. Lembra do impacto cultural que nós falamos na aula passada, dos colonizadores e dos colonizados? Então, vocês pensaram, será que teve? Qual cultura estava certa? O dos colonizadores ou dos colonizados? Qual era certa e qual era errada? Ou nenhuma era certa e nenhuma era errada? Frota. Então, vamos lá. Nós conhecemos como período pré-colonial. O que é período pré-colonial? Por que isso, professora? Porque mais ou menos entre 1500, nesses 30 anos, imagine, gente, para vocês terem uma ideia, Portugal tem mais ou menos 92 mil e alguns quilômetros quadrados.
O Paraná tem o dobro de extensão. O Paraná, 199 mil e alguns quilômetros quadrados. Então, imagine, Portugal cabe 2 no Paraná. Então, vocês imaginem a diferença do tamanho do Brasil, que eles só tinham encontrado um pedacinho para o tamanho de Portugal. Eles não tinham condições de ficar mandando expedições toda hora, de cuidarem toda hora. Era um território muito grande e muito vasto. Só para vocês entenderem o porquê nesses 30 primeiros anos ficou meio largado, meio à deriva a colônia, que não era colônia, ainda eles chamavam de pré-colonial. Então, vamos lá. Os primeiros e principais colonizadores foram traficantes, náufragos, degregados, que eram os mandados embora de Portugal, excluídos de Portugal. Porém, o convívio aqui com os nativos era pacífico. Mantinham, né, um bom relacionamento com os chefes tribais e muitos se casavam com suas filhas. Olhe lá. Um conhecido nosso, da nossa literatura. Mais tarde, lá na frente, vocês vão estudar ele na literatura e no português. Vamos lá. Quem é? Diogo Álvares, conhecido como Caramuru. Português que naufragou em Arraial do Rio Vermelho, onde hoje é próxima à cidade de Salvador, tá? Em 1509. Né? Viveu entre os Tupinambás, tá? E casou-se com Paraguaçu, filha do cacique Taparica. Recebeu homenagens do rei Dom João III, nós já estamos no Dom João III, por facilitar o contato com os primeiros missionários contra a reforma religiosa, os jesuítas, a ordem jesuítica, tá? E administradores, nós vamos também estudar sobre o governo geral do Brasil, com os índios, inclusive em 1548, com a expedição de Tomé de Souza na implantação do governo geral. Olha só, esse é mais um amigo nosso. Olha lá, Caramuru, representado pelo artista baiano Tito Wendinger Batista em 1900. Essa tela está no acervo do Instituto Geográfico Histórico da Bahia. Então, agora nós vamos estudar as primeiras expedições, né? Olha lá, as primeiras, nesses 30 anos, como foi e o que aconteceu. Primeiro, Gaspar Lemos, em 1501, um ano depois. Olha lá, explorou grande parte do litoral brasileiro, nomeou os principais acidentes geográficos, os rios que eles encontravam, né, as encostas, constatou a existência de grande quantidade de pau-brasil. Opa, começou a mudar a coisa ao longo do nosso litoral. A constatação foi atribuída ao navegador florentino Américo Vespúcio, mas quem fez a expedição foi Gaspar Lemos. Não encontraram nem ouro nem prata, porque isso eles encontraram mais tarde, mas para o interior do país, tá? Porém, o pau-brasil foi usado para atingir tecidos, construir móveis, casas e acabou ganhando um grande valor comercial. Por que, professora, madeira tinha um grande valor nessa época? Primeiro, o pau-brasil dentro ele é avermelhado. Vocês estudaram lá no 6º ano, no ano passado, que a cor vermelha era muito difícil de tingir os tecidos com a cor vermelha. Lembra que os imperadores romanos, só eles poderiam usar aquelas sedas vermelhas, porque era muito caro e era muito difícil. Então, de repente, eles chegam numa terra onde eles cortam a madeira e dentro da madeira ela é avermelhada e ela é chamada também de pau de fita, tá? Pau de tinta, desculpe. E dentro dessa tinta dá para tingir o tecido? Nossa, é a mesma coisa que ouro em pó. E na época todas as construções na Europa eram feitas de madeira. Então, olha só a riqueza que eles encontraram. E quanta riqueza, quanta floresta. Olha lá, a nossa segunda expedição. Gonçalo Coelho, em 1503. Olha lá, contratado do rei de Portugal com comerciantes interessados na exploração do pau-brasil. Então, eles vieram para cá e descobriram que, comercialmente valia a pena. Olha lá, então, destacaram-se o rico comerciante Fernão de Noronha. Nós já vamos falar sobre ele, tá? Mais um pouquinho para frente, não esqueçam esse nome, tá? Cristóvão Jacques foi a nossa terceira e quarta expedição, em 1516 e 1526.
As duas tiveram o dever de deter o contrabando. Olha só, teve mais gente que descobriu aqui também que tinha riqueza, que tinha o pau-brasil. Teve mais gente querendo roubar nossas riquezas, né? Olha lá, contrabando de pau-brasil, chamadas de expedições guarda-costas. A atividade econômica era a extração do pau-brasil, né? Também como conhecido de pau de tinta pela cor avermelhada, né? Em troca, alguma coisa os índios tinham que ganhar. Então, o que eles recebiam? Quinquilharias, né? Espelho, gorro, faca, machado, bijuteria, roupas, né? Nós chamamos isso de escambo, a troca. Elas cortavam as árvores, traziam para os portugueses e, em troca, eles ganhavam alguma coisa que eram, para nós, quinquilharias. Olha que a professora trouxe uma ilustração desse escambo, para vocês entenderem mais ou menos, né? Isso aqui, ó, ele foi publicado em 1556, tá? Do artista Giovanni Battista Ramuzio. Hoje está na Biblioteca Digital de Cartografia de História da USP. Olha que bacana. Mais ou menos para vocês entenderem como era essa troca. Feitorias. Lembra que a professora comentou que ia explicar para vocês? Nós falamos na aula passada e que a professora falou que ia comentar e explicar o que há nas feitorias? Então, vamos lá. As feitorias portuguesas foram entrepostos, posto comercial. Olha lá, geralmente fortificados, né? Instalados em zonas costeiras, no litoral, que os portugueses construíram para centralizar e assim dominar o comércio dos produtos locais para o reino. Funcionavam simultaneamente como mercado, armazém, ponto de apoio, navegação e alfândega. Ó, eram governadas por um feitor, por isso o nome feitorias. Encarregado de reger as tropas, negociar os produtos em dado ponto do reino e cobrar os impostos, o quinto. O que era o quinto? Um quinto de tudo que você tirasse da terra, da colônia, pertencia à coroa portuguesa, ao monarca, à monarquia. A primeira feitoria foi na ilha de Fernando de Noronha. Olha só, lembra que a professora falou para vocês não esquecerem o nome daquele comerciante rico? Então, em 1504, tornando-se mais tarde a primeira capitania hereditária. Opa, um nome novo que nós vamos estudar. Brasileira. Fernando de Noronha, na realidade era assim, Fernão de Noronha era o nome desse comerciante rico. O nome dele, na realidade, era Loronha, com L. Porém, nós vamos estudar também mais tarde, que aqui no Brasil, para você se tornar um vereador, na época em que as câmaras municipais foram implantadas, eles tinham, digamos que, ter o sangue puro, não poderiam ser descendentes de judeu. E Loronha era uma família judia, uma família de judeus da Europa. Então, para que não associassem ele à família dele, ele trocou o nome L por N. E hoje, né, nós temos uma belíssima ilha maravilhosa chamada Fernando de Noronha no nosso país. Olha lá, as disputas territoriais. Claro que depois de Portugal, os outros países também construíram naus, também construíram caravelas e também saíram, né, além mar para procurar terras. E claro, né, o continente do tamanho que era, é óbvio que ia aparecer sempre alguém querendo roubar as terras. Então, olha lá, quem apareceu? Os franceses. Olha lá, passaram também a frequentar o nosso litoral e por meio de alianças com os tupinambás, que eram inimigos dos tupiniquins, que eram os nossos amigos, levaram grandes carregamentos de pau-brasil daqui. Ó, com medo de perder as suas terras, Dom João III decidiu colonizar o território conquistado, enviando uma expedição colonizadora. Agora não era só explorar, era também colonizar. Olha lá, quem que veio? Mais um amigo, né? Martim Afonso de Souza. O que ele fez? Primeiro, ele expulsou os franceses, né? Explorou o litoral e fundou São Vicente, a primeira vila do Brasil, em 1532. É ali no litoral de São Paulo, Santos, em uma área habitada por índios guaianazes e carijós. Ali ergueu uma capela e o primeiro engenho para a produção da cana-de-açúcar. Lembra lá das Ilhas Verdes? A cana-de-açúcar, então, veio para cá.
A ilha era uma ilha de São Vicente, hoje é chamada de Célula Máter, a primeira célula, a primeira vila da nacionalidade, por ter sido a primeira cidade do Brasil. Olha, aqui a professora trouxe um óleo sob tela de Benedito Calixto, tá? De 1900, também está no acervo do Museu Paulista da USP. Olha, para vocês terem ideia como foi, né, a chegada, né, deles lá e como que era tudo ainda muito pobre, ainda era tudo muito selvagem.